Lembrando que nós estamos numa série de reflexões sobre essa carta. E quando a gente se propõe a trabalhar desta forma, a gente passa por cada texto, irmãos, que na hora que a gente começa a estudar, a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou pregar isso? Né? E é nessa hora que a gente tem que orar e nos colocar diante de Deus para que nos passe a visão mais bíblica possível. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Eu digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam as injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Entenderam o tamanho do abacaxi, irmãos? Inclusive ontem eu comi abacaxi, viu? Tinha acabado de escrever isso, falei, vou comer um abacaxi. Tinha um abacaxi lá em casa, estava cheirando muito bem, eu já estava no clima do abacaxi, falei, vou comer esse abacaxi. Irmãos, nós já estamos há algum tempo refletindo sobre a carta de Paulo, essa carta aos Coríntios que Paulo escreve a essa igreja de Corinto. E eu quero lembrar os irmãos do propósito dessas reflexões. O primeiro deles, e que já seria o suficiente, é que nós devemos estudar toda a Bíblia. Nós precisamos, de fato, desse tempo que nós investimos, nos debruçando na palavra de Deus, para o aprendizado. Essa é uma das muitas razões pelas quais uma igreja se reúne. Nós não podemos viver apenas das nossas devocionais, das nossas meditações superficiais, mas nós devemos ter coragem e mergulhar cada vez mais profundo na palavra de Deus. Então isso já deveria ser o suficiente. O próprio Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Penso que as igrejas seriam mais fortes, elas lutariam com muito mais eficácia contra o pecado e as demandas. Penso que você, enquanto crente na sua família, seria muito mais fortalecido se você e eu conhecêssemos mais a palavra de Deus. Então essa é uma razão já suficiente. A segunda justificativa é a proximidade dessa carta em relação aos atuais problemas existentes nas igrejas. Parece que nós vivemos os mesmos dramas que eram vividos pelos Coríntios e tantas outras igrejas do Novo Testamento, mas essa aqui mais especificamente, dentre os quais o principal deles, o principal problema que a gente vê nesta igreja é a mentalidade do mundo direcionando o comportamento dos crentes. Esse é um problema, porque nós queremos vir para a fé, nós queremos nos envolver com a fé, nós queremos Jesus Cristo como nosso Salvador, mas parece que alguma coisa ainda nos prende à vida velha e nós temos muita dificuldade em viver esse comportamento cristão na sua forma plena. Então a gente traz muita coisa do mundo antigo
da vida antiga para dentro dessa vida cristã. A igreja foi chamada essencialmente para influenciar o mundo e não para ser influenciada por ele. Essa é a essência da igreja. A igreja é a ilha. A igreja, vamos dizer assim, é a tentativa final de mostrar para o mundo uma coisa diferente do que esse mundo está vivendo. A ideia original é que a igreja ofereça ao mundo a cosmovisão de Deus. Essa é a ideia original. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem o que Paulo está dizendo: vocês não devem se conformar no sentido de aceitação e no sentido de parecer, tomar a forma, agir como o mundo que está à sua volta, mas pelo contrário, se houve uma renovação na sua mente, se há uma nova natureza dentro de você, essa nova natureza tem que agir como agente transformador do mundo que você está vivendo. Então, não basta apenas a coisa ter acontecido com você. Você precisa usar isso que aconteceu com você para influenciar aqueles que estão à sua volta. E Paulo vai dizer que esta é a única maneira de nós experimentarmos a plenitude de Deus na vida da gente. Uma coisa que eu tenho dito ao longo do meu ministério é que hoje nós temos nas igrejas no Brasil um número muito grande de crentes desanimados, esgotados, depressivos, ansiosos, e a razão a qual eu atribuo isso é justamente essa falta de viver a plenitude da vida cristã. Ou seja, os crentes querem estar dentro da igreja, mas agir no mundo conforme os seus desejos, vontades e cabeça, do jeito que eles acham que devem ser, e não do jeito que a Bíblia diz que deve ser. Esse é o maior problema nosso, é querer estar na igreja com a cabeça lá e o coração lá fora, tentando viver o mundo dentro da igreja. É isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Então, no geral, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que os crentes não devem adotar para si e para a sua igreja os princípios que direcionam a sociedade atual. Pelo contrário, a igreja deve oferecer uma visão renovada de mundo que envolve relacionamento com Deus e com os outros. O que eu tenho dito aqui nas últimas mensagens, tanto de quinta-feira quanto de domingo, é que o cristianismo, ele não é uma religião de rituais. Não adianta você vir para cá cumprir ritual e achando que está fazendo a coisa certa. Eu vou lá na ceia, hoje é dia de ceia, então vamos ceiar, porque a ceia vai me fazer bem. Isso é coisa de católico. Isso é catolicismo, isso não é cristianismo bíblico. Eu vou lá na igreja tomar ceia porque eu sou crente, então isso vai me fazer alguma coisa boa. Vai fazer nada. Pelo contrário, você está se envolvendo com mais pecado ainda. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe o corpo de Cristo indignamente, ele é culpado do sangue e do corpo de Cristo. Então você está se envolvendo em uma coisa pior. É melhor não fazer isso do que você fazer isso sem você ter noção daquilo de fato que você está fazendo. Então, o cristianismo não é relação de rituais. Eu entrego o dízimo na igreja. Amém. É a sua obediência com Deus, mas isso não muda nada a sua relação do ponto de vista espiritual. Eu vou batizar, eu fui batizado. Não, se não foi batizado aí dentro de você, não vai mudar nada. Como eu tenho dito aqui para os meus candidatos a batismo, é só banho público, mais nada. Vai tomar banho na frente de todo mundo. Você está disposto a pagar o preço. Amém. Então, o cristianismo é religião de relacionamento. Primeiro com Deus. Eu preciso ter um relacionamento saudável com esse Deus. Eu preciso ter um relacionamento bíblico com esse Deus. E através do meu relacionamento saudável e bíblico com Deus, eu vou construir um relacionamento saudável e bíblico com o próximo. Por isso que João vai dizer, não tem como eu dizer que eu amo a Deus, mas o que eu sinto pelo meu irmão é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. E João vai dizer, você está se colocando na posição de mentiroso, porque você nem vê Deus e está com essa apagação toda que você ama a Deus, e o teu irmão que você vê, você não consegue ter um relacionamento saudável com ele. Então a religião chamada cristianismo é uma religião de seta que aponta para cima
e para o lado. Por isso que Jesus pegou todo o bojo dos mandamentos e ele resumiu apenas em 2. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e vai amar o teu próximo como você mesmo se ama. Na carta aos Coríntios, nós podemos ver a deformação da igreja. Nós podemos ver o que acontece quando os crentes, a despeito de se declararem uma nova criatura, eles agem como velha criatura. Eles se declaram novas. Eles dizem que passaram por um processo de novo nascimento, mas a sua vida declara justamente o contrário disso. Quando nós pensamos em testemunho, testemunho não é só afirmar alguma coisa. O testemunho cristão, ele parte daquilo que é verbal, como também abarca aquilo que se vê na vida das pessoas. Então é isso que está acontecendo aqui em Corinto. Eles afirmam um cristianismo, mas o que se vê é um procedimento diferente desse cristianismo. Então, eles não conseguem viver aquilo que eles mesmos professaram. Então não é só perceber essas distorções na vida da gente, e a gente já vê isso nessa carta, não é só perceber essas distorções na carta, desculpa, eu enrolei um pouco a frase aqui, mas é também aprender nessa carta como é que a gente trata dessas distorções na vida da gente, na igreja da gente. Então a igreja de Corinto, ela vem apresentando sinais de mundanismo desde o início dessa carta. Desde o início da carta que Paulo vai tratar dessa ideia do mundanismo. E uma coisa que eu disse na última vez, muito interessante, é que a igreja estava desunida para fazer aquilo que era certo. Para fazer o que era certo, a igreja estava desunida. Ela tinha partidos dentro dela. Um era de Apolo, outro era de Cristo, outro era de fulano, outro era de Beltrano. Nós temos uma igreja desunida para fazer aquilo que está certo. Mas nós tínhamos uma igreja unida para fazer aquilo que era errado. Então, quando tinha um caso de imoralidade e incesto dentro da igreja, ninguém tratava do assunto. Todos estavam unidos como um só corpo para não mexer no pecado que havia dentro da igreja. Então, as pessoas tratavam aquilo como uma normalidade. Nós falamos disso na semana passada. Então, a igreja de Corinto vem apresentando, e esse mundanismo se apresentava na forma como eles se articulavam dentro da igreja diante das demandas que essa igreja tinha. Agora, presta atenção no que o pastor vai dizer. Isso é importante para nós, porque nós percebemos as distorções no nosso comportamento à medida que as demandas aparecem. Enquanto não tem demanda, não tem a clareza da distorção. À medida que essa demanda aparece, é que nós vamos ver como é que nós vamos agir. Uma frase que eu já disse aqui nessa igreja, desde o dia que eu cheguei aqui, que o problema não é o problema é como nós lidamos com o problema. O problema vai sempre existir. O problema sempre haverá diante de nós. O problema não é problema. O problema é como eu reajo a partir do problema. Então, a demanda traz para mim uma revelação do que está vigorando na minha vida. Então, à medida que eu tenho um caso que se apresenta para mim como real, seja ele positivo no meu ver ou não, é que vai dizer para mim como é que eu vou reagir. Então, por exemplo, uma vez eu estava ali no fórum esperando a Marina, um dia de chuva, uma tempestade enorme naquele dia, parecia que o dilúvio estava vindo a Pouso Alegre, mas eu me lembrava do texto bíblico, que Deus dizia que não ia ser mais dessa forma. Então eu me tranquilizei o coração, me passa um indivíduo de moto, desses que passam do seu lado, igual The Flash, que você olha para ele, como é que é? Não é isso? E deixa uma carteira cair naquela chuva e vai embora, irmãos. Eu só vi aquela carteira caindo. Falei, vou lá atrás, saí, tudo bom, vou ajudar esse rapaz. Saí do carro no meio da chuva, peguei a carteira, quando eu abri 300 conto dentro, em dinheiro. Eu durinho, durinho naquele dia, querendo levar minha filha, minha mulher e meu filho para comer uma pizza. E o menino foi embora. Apresentou-se uma demanda para mim. E ele era muito sábio, porque ele deixou o cartão de crédito com todas as senhas dentro da carteira. Mas você é pastor, mas sou homem, sou gente. Ali apresenta-se uma demanda.
Aí Satanás fala assim, cara, fica com esse dinheiro, que se você pegar essa carteira e entregar na polícia, eles vão pegar o dinheiro, vão botar no bolso, vão entregar a sua carteira pro cara. Então vai ficar com eles, fica contigo, pô, é de Deus isso. Ok? À medida que a demanda apresenta para você, é que você vai ver como que eu vou tratar disso. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou reagir a essa demanda que se apresenta agora para mim? Então, quando nós olhamos por uma carta como essa, nós não podemos nos fixar só nos detalhes da carta. Eu preciso entender aqui o princípio que está envolvendo esse assunto, o princípio que está envolvendo essa demanda. Essa demanda chegou na igreja, essa demanda chegou na vida das pessoas. Quais os princípios que nós estamos trabalhando aqui? O que é que está vigorando? O que é que deve ser feito a partir disso que chega para a igreja? E é esse modo de ver é que nós temos que estar atentos. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz primeiramente uma verdade universal, não apenas daquela época, mas de todos os tempos. Sempre haverá contendas entre nós. Sempre. Sempre haverá. Eu não conheço nessa vida uma reunião de crente onde se possa dizer que aquela igreja, desde o dia da sua fundação até o momento da sua existência, naquele dia, hoje, não tenha vivido contendas, dificuldades e problemas. Sabe por que isso? Porque onde tem gente, tem problema. Porque nós aprendemos lá no Éden a sermos sujeitos da inimizade. Porque nós aprendemos lá no Éden a discordarmos um do outro. E nós aprendemos isso discordando da pessoa que mais nos amou e nos ama na história da nossa existência, chamada Deus. Então, se nós, como sujeitos, tivemos a coragem de nós discordarmos de Deus, o que dirá uns dos outros? Por isso que Paulo vai dizer, quando houver contendas entre vocês, porque vai haver contendas entre vocês, a gente vai ver na Bíblia várias histórias de contendas. Paulo contendeu com Barnabé, Paulo contendeu com João Marcos, Paulo brigou com Pedro, houve discussões entre os apóstolos, houve discussões no Velho Testamento, porque sempre haverá contenda entre nós. E o texto em questão, ele trata justamente dessa crise entre o velho homem e a nova natureza em Cristo. Porque na contenda os dois entram. Como é que eu vou agir aqui agora nessa crise? Eu tenho um litígio contra o meu irmão, como é que eu vou agir? Vai vigorar essa nova natureza? Vai vigorar essa nova humanidade, esse novo nascimento, ou eu vou trazer o velho homem para essa contenda? Como que eu vou reparar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Isso tanto do ponto de vista dos litígios judiciais, quanto dos problemas internos dentro da igreja. Então eu vejo uma questão na vida da outra pessoa, como? Quem é que vai tratar disso? É a minha nova natureza em Cristo, esse sujeito novo, restaurado, esse cara que nasceu de novo, ou eu vou trazer aquela minha velha natureza, os meus velhos hábitos, a minha velha visão de mundo, meu velho jeito de ver as coisas, e vou trazer para essa contenda, para esse litígio que está acontecendo aqui dentro da igreja. Então a pergunta aqui é como devemos agir a partir do nosso encontro com Cristo em questões do dia a dia. E o texto também põe em questão a nossa posição em Cristo e o nosso amor ao próximo. Então a primeira parte do capítulo 6, ela trata de questão de intrarrelacionamento, ou seja, como os crentes se relacionam entre si nas suas demandas. Intrarrelacionamento. Não é interrelacionamento, não é como o crente se relaciona com os outros, é como eles se relacionam com eles. É uma coisa interna, é uma coisa intra. Então, como que esses crentes lidam nos seus intrarrelacionamentos? O texto também vai colocar em questão a posição do crente em Cristo, quem ele é em Cristo, e o amor ao próximo. Então, a primeira parte do capítulo 6 vai tratar do intrarrelacionamento, ou seja, como eles se relacionam entre si em suas demandas. Parece que Paulo aproveitou o tema do capítulo anterior
quando ele trata da questão do julgamento do irmão imoral, para falar de questões judiciais. Se você ler o final do capítulo 5, que nós estudamos da última vez, você vê que ele sai de uma questão seguinte: olha, a igreja deve julgar o irmão. Não tem aquele papo da igreja, a gente não deve julgar o próximo? Isso não encontra esse aparato bíblico todo que vocês dizem não, tá, irmãos? Ele encontra o aparato bíblico na seguinte questão: nós não devemos julgar quando o assunto é definir se o sujeito é salvo ou não. Isso não compete a mim. Não sou eu o Senhor da salvação, como é que eu vou julgar alguém? Mas julgar as questões da igreja é confiado ao crente. Paulo chega a dizer: eu não estou nem aí com vocês, eu estou aqui e por carta já estou julgando a pessoa e já estou até condenando ela, como se eu estivesse aí. Então esse papo de a gente não deve, não, a Bíblia nos fornece todos os elementos necessários para avaliação, sim, das questões e das demandas que existem dentro dela. A gente não está aqui para julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso não é um papel e nem um trabalho nosso, tá? Isso aí é de Cristo e Deus. Então, Paulo aproveita a questão do julgamento do pecado que estava havendo no capítulo 5. Qual era o pecado? Havia gente dentro da igreja que estava se relacionando com a esposa do pai, que não era sua mãe, era uma madrasta possivelmente. E esse caso era um caso escandaloso, que nem os de fora praticavam isso, porque isso era um crime horrível entre os romanos e os gregos, essa traição do pai, tendo relações com a mulher dele. Então nem os de fora, Paulo chega a dizer, está acontecendo no meio de vocês coisas que nem lá fora se faz, e vocês não estão julgando a causa. Ou seja, o pecado está reinando no meio da igreja, a igreja está indo para o templo e gozando a vida como se não houvesse nada de ruim acontecendo ali dentro. Paulo falou: não, vocês têm que ter coragem de tratar desse assunto. Então ele pula agora para o capítulo 6, ele pega essa mesma visão de julgamento e traz para as questões do dia a dia. Então não se sabe ao certo aqui nessa carta que tipo de questões judiciais estão em pautas aqui. Do que ele está falando? Ele está falando de crime, ele está falando de justiça do trabalho, ele está falando de causas cíveis. A Bíblia não relata, mas o que se averigua aqui, até a partir do vocabulário dele, é que nós estamos falando de causas cíveis simples, coisas que podiam ser resolvidas de outra maneira, coisas que podiam ser tratadas de outras maneiras. Não estamos falando aqui de casos graves: alguém matou alguém usurpou uma grande quantia, alguém deu um calote no governo. Não é isso que está tratando aqui. Aqui está tratando de trivialidades, coisas que os irmãos podiam se reunir à luz de uma liderança, à luz da palavra de Deus, com orientação de alguém dentro da igreja, com mais sabedoria naquele assunto, e tratar daquilo de uma forma muito mais pacífica do que a maneira como eles estavam tratando. Então Paulo inicia o capítulo dizendo: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar essa causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então, o primeiro destaque que Paulo diz é sobre o ato de levar a causa para fora dos limites da igreja. Para Paulo isso era um atrevimento, isso era um absurdo. Isso era uma coisa que não devia ser feito. Por isso ele diz: como ousa alguém pegar uma coisa de dentro da igreja, uma coisa de vocês, e levar e expor, lavar essa roupa suja fora dos limites da comunidade cristã? Esse é o primeiro ponto que a gente vai desenrolar ele um pouquinho mais na frente. O outro destaque diz da separação de categorias: ímpios e santos, crentes e descrentes, justos e injustos, salvos e perdidos, povo de Deus e não povo de Deus. Então seria incabível levar um crente que carrega a imagem de Cristo para tribunais onde o incrédulo é que está como juiz. No original, gente, uma coisa interessante é que essas palavras aí, ímpio e santo, são palavras antônimas. A mesma palavra, é como amargo e doce. Palavras que Paulo usa para falar de situações contrárias: ímpios e santos. Um é uma coisa, Paulo está querendo dizer, um é uma coisa, o outro é outra coisa. Mas a pergunta implícita nesse texto é: teria um crente coragem de levar um irmão a julgamento? Essa é a pergunta implícita, que eu podia jogar ela para vocês agora. Você teria coragem de levar um irmão seu a julgamento? Aí talvez passe assim na sua cabeça: pastor, depende da causa. Pastor, nós somos humanos. Eu não levo desaforo para casa, não. Talvez você já tenha até levado. Amém, irmãos? Silêncio.
Agora, nós fomos levados aqui a julgamento, a igreja, por um pedreiro que se dizia crente. E foi por um ato, não nosso, de erro nosso, mas de aproveitamento. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Um dos piores sons que eu já ouvi na minha vida foi o microfone de um poder judiciário dizendo, primeira igreja batista, réu, primeira igreja batista. Aquilo é como uma facada no coração. É uma coisa horrível. Então a pergunta implícita é, teria um irmão essa questão de levar o outro irmão a julgamento? E aí vem uma outra pergunta atrás dessa, como que ele poderia cumprir diante disso uma das principais leis da Bíblia, que é amar ao próximo como a si mesmo? Como que ele consegue cumprir a lei áurea da Bíblia com uma atitude como essa? É isso que está aqui implícito em todo esse negócio. Então veja bem, essa atitude dos coríntios tinham várias implicações que feriam a natureza cristã. Por exemplo, numa disputa judicial, e presta atenção, isso com crente e não crente, não vou restringir só entre irmãos não, até para fora da igreja, o crente e o ímpio. Numa disputa judicial, pode haver um comportamento astuto, ou seja, a pessoa tentar se aproveitar da falha ou do deslize do outro para receber mais do que é justo. Entende isso? Você aproveitou que aquela empresa mandou um negócio sem querer errado para você, você aproveitou uma digitação errada daquele negócio que você tinha dito, você deixa a coisa rolar para você se dar bem lá na frente, não tem esse pensamento? É isso que ele está dizendo aqui. Como que a gente pode cumprir uma das maiores leis da Bíblia pensando desta forma? E o processo judicial, isso se torna tão comum que tramita entre nós com muita tranquilidade. Então esse é um cuidado que se deve ter. Segundo, num processo judicial, numa disputa judicial, o indivíduo não pensa nos prejuízos emocionais e psicológicos que o outro pode ter. Eu não estou nem aí, eu quero arrancar dele. Eu não estou nem aí se isso está ferindo alguém, se isso está machucando alguém, se pessoas estão indo para casa traumatizadas, se pessoas estão indo para casa perdendo. O importante é eu ganhar, não o outro ganhar. Numa disputa judicial, pode estar em jogo mais a vingança do que a justiça. Eu vou me vingar da outra pessoa. Não que eu queira ganhar nada não, tá, irmãos? Eu vou ganhar e vou dar até para os pobres. Vou ofertar lá na igreja, não vou ofertar não. Eu quero fazer valer o meu direito. Ele tem que saber quem é que manda aqui. Então tem que tomar cuidado com esse sentimento. Estou falando de princípios, de sentimentos. Numa disputa judicial, poderia, principalmente nos tempos dos coríntios, e não sei se é muito difícil aqui hoje, haver manipulação dos mais favorecidos em relação aos menos favorecidos. Você já ouviu falar em navegação social? Meios de navegação social, alguém já ouviu falar nisso? Nunca ouviram falar? É um termo sociológico. É o jeitinho brasileiro. Vocês lembram, há muitos anos atrás, quando um brigadeiro da aeronáutica fez parar um avião e tirou passageiros do assento lá para que ele pudesse fazer aquela viagem? Alguém lembra dessa notícia? Saiu no repórter e tudo? Isso é um meio de navegação social. Isso é o jeitinho brasileiro, onde eu faço valer a minha autoridade em detrimento do outro que não tem essa autoridade. Então isso aqui acontecia muito entre os gregos. Os gregos mais poderosos financeiramente, havia essa relação de compra dos juízes, de manipulação de favores entre os juízes. Então, quando um irmão mais abastado levava um outro irmão com menos condições para um juízo, dificilmente a justiça prevaleceria numa causa daquela. Então, todas essas questões estão implicadas nessa carta de Paulo e nessa questão do que está acontecendo aqui, nessa cena que Paulo está narrando aqui. Então, a questão era como a nova natureza poderia lidar com essas questões. A motivação que existe por trás da maioria dos processos civis é, por vezes, incompatível com a profissão de fé cristã. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, veja bem, com isso, Paulo chama atenção para um outro fato. Veja bem o que ele diz.
vocês não sabem, está aí no verso 2, que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Ele faz um processo inverso, ele começa do grandão para o menor. Vocês, igreja, vão fazer uma coisa muito maior. Vocês vão julgar causas eternas. Vocês vão lidar com questões de uma amplitude enorme. Como é que vocês que vão fazer essa coisa grandona lá, não conseguem lidar com uma coisinha tão pequena aqui? É isso que ele está querendo dizer. Ele parte do grandão para o pequenininho. Então, nesse capítulo, Paulo fala 6 vezes a frase, vocês não sabem? Vocês não têm ideia de quem vocês são? Vocês não têm a menor ideia do que vocês vão fazer? Ou seja, Paulo parece que estava tentando recordar neles alguma coisa. E nesse verso, provavelmente, Paulo estava lembrando a essa igreja a posição elevada que eles tinham em Cristo. Ora, vocês têm uma posição muito maior do que isso. Vocês têm uma posição muito maior do que o mundo. Então não é a igreja que deve ser julgada pelo mundo, ainda que neste tempo seja exatamente isso que acontece. Nós somos julgados pelo mundo, mas haverá um dia em que, assentados ao lado de Cristo no seu reino, nós é que estaremos como juízes e não como réus. Então havia uma inversão de papéis na igreja. A igreja não estava valorizando a sua posição e a sua competência em Cristo. O que Paulo está dizendo, olha, vocês vão julgar causas de importância eternas. Como pessoas que têm essa posição não são capazes de lidar com questões tão triviais entre vocês? É isso que ele está dizendo. E para a vergonha deles e do Evangelho, eles estavam falhando nisso. É por isso que Paulo diz, eu digo isso para a vergonha de vocês. Porque vocês estão falhando numa coisa que vocês não deviam estar falhando, devido à elevada posição de vocês em Cristo Jesus. O fracasso dos coríntios nessa questão, Paulo denominou como uma completa derrota. O verso 7 diz, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não era para acontecer isso, né? E aí, por que essa atitude se constitui uma completa derrota? Por que haver esse litígio e agir como eles estavam agindo era uma completa derrota? Primeiro, porque envergonha o Evangelho. Eu já ouvi relatos, não sei se vocês já ouviram ou já viveram, de causas entre crentes de parar no juiz, o juiz chamar a atenção. Vem cá, vocês não são crentes, igreja, vocês já ouviram disso? Eu já ouvi disso. Do juiz mesmo botar o pingo nos is lá com os crentes lá dentro. Vem cá, peraí, vocês não são irmãos? O que a Bíblia diz sobre isso, sobre isso? Isso envergonha o Evangelho. As nossas brigas não testemunham do amor, elas testemunham de que algo não está legal entre nós, não é? Fazia da igreja uma vergonha também para o Evangelho, não só envergonhava o Evangelho, mas a igreja se tornava vergonha do Evangelho. E também uma outra causa, uma outra questão, outro motivo é que evidenciava uma falta de sabedoria muito grande dentro da igreja. Paulo vai dizer, mas não tem ninguém dentro da igreja que pode sentar e ver isso. Pessoas que vão julgar o mundo. E também feria completamente o princípio do amor, porque uma pessoa nessas condições não estava levando em conta esse princípio, né? Então, por essas razões, Paulo diz que é um absurdo levar o outro irmão ao júri por questões que poderiam ser resolvidas dentro da comunidade da fé. Então, quais princípios nós devemos adotar em nosso relacionamento com os de dentro e os de fora da igreja, segundo as Escrituras Sagradas, em questões como essas? Questões de litígios, questões de brigas, questões de demandas e confusões. Primeiro, adote sempre o princípio do amor. É o princípio do amor que faz você considerar as seguintes perguntas. Preste atenção nessas perguntas. Primeiro, vale a pena prosseguir com esse litígio? Vale a pena prosseguir com essa demanda? Estaria eu tentando ganhar mais do que é justo? Ou eu estou tentando me vingar dessa outra pessoa? Ou uma outra pergunta, a minha atitude está levando em conta o bem da outra pessoa? Porque o princípio cristão, ele ensina para a gente que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que considerar o bem do outro. Então eu preciso fazer essas perguntas antes de levar adiante qualquer questão, seja ela a nível de júri, poder judicial, ou a nível de demandas entre nós. Essa questão que eu estou levando do Acre, vou pegar o Acre de exemplo, isso que eu estou levando dele
eu estou visando o bem dele? Ou eu estou com um desejo de vingança, de desmoralização da imagem dele? Ou isso se aplica a qualquer um de nós. Então essa é a primeira questão, é o primeiro princípio que nós devemos adotar quando existem contendas entre nós. Existe aqui o princípio do amor. Segunda questão, considere o testemunho cristão. Nós não podemos nos esquecer que sempre, como disse Pedro, nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temperança à razão da nossa fé. Nem sempre será com palavras que nós vamos responder sobre a nossa fé, mas com atitudes, sejam elas boas ou ruins. Nós vamos dizer alguma coisa da nossa fé. Irmãos, o mundo está de olho em nós. No que nós falamos, no que nós professamos, em como nós vivemos. O mundo está sempre de olho em nós. Então, adote o princípio do bom testemunho. E terceiro e último, esteja disposto a perder para ganhar. Paulo dá uma orientação muito difícil para uma pessoa daquela sociedade, da nossa também. Os coríntios eram orgulhosos, buscavam prazer e satisfação própria. Então, abrir mão de direitos era uma atitude contrária à visão de mundo de qualquer pessoa daquela época. E Paulo vai dizer, o fato de haver litígio entre vocês já não significa uma completa derrota? Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Você entendeu o que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está sugerindo que às vezes é melhor você abrir mão do seu possível direito em favor de outra pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Queira você ou não, entenda você ou não, é isso que a Bíblia está dizendo. Que às vezes você vai ter que abrir mão do seu direito em favor do outro. Paulo diz isso porque sabia que nada adiantava você vencer no tribunal dos homens e perder no tribunal de Deus. Nada adianta você levar vantagem em cima de uma coisa e com Deus você está perdendo. A visão de Paulo era para além da nossa humana. Então, às vezes, vai ter que abrir mão. O Evangelho pressupõe renúncia, e algumas vezes, em favor de Deus e de outras pessoas, não vamos precisar renunciar. Você imagina que Cristo foi visto como um derrotado, mas obteve a vitória eterna. Cristo perdeu no tribunal dos romanos, Cristo perdeu no tribunal dos judeus, mas ganhou no tribunal de Deus. Para Deus ele foi o grande vitorioso, para nós ele foi o grande vitorioso, mas para Roma ele perdeu, mas para os judeus ele perdeu. E o Evangelho nos chama em algum momento para perder também. O Evangelho não é só ganhar, essa doutrina da prosperidade, que tudo é ganho, tudo é vitória, tudo é ganho. Não vejo isso na Bíblia. Por isso que eu perguntei domingo, me mostra um sujeito na Bíblia que a vida dele foi só coisa boa. Isso não combina com o cristianismo. Porque o cristianismo é contra a cultura, é contra hostes espirituais, mexe com muita coisa. Então tem hora que vai precisar. Agora eu quero concluir, presta atenção que eu quero concluir dizendo o seguinte. Presta atenção nos últimos versículos, versículo 9 e 10. A gente vai concluir neles. Presta atenção. Eu quero destacar só esses últimos versículos. Vocês não sabem que os injustos, e aí tem a palavrinha que é contrária a tudo que ele vai dizer. Os injustos são os adicóis. Estão numa ponta, tá? Não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu não vou nem falar dessa categoria porque está muito explícita, né? Eu quero destacar a questão do injusto. Tá certo? Ele vai dizer, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Esse texto é uma chamada à autorreflexão. Porque Paulo cita um grupo de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E ele abre essa lista falando dos injustos. Então, como eu disse anteriormente, a palavra original aí é o contraponto de santos. Ímpios e santos, crentes e não crentes, justos e injustos. É como se Paulo estivesse dizendo, os não crentes, os incrédulos, não vão herdar o reino de Deus. Agora observe o verso 8. Tá? O que eu li lá em cima foi o 9 e o 10. Agora observe o 8. Em vez disso,
vocês mesmos causam injustiças e prejuízos contra os irmãos. O que Paulo está dizendo? Vocês estão como injustos. Por que é uma chamada à autorreflexão? Porque Paulo está chamando a gente para pensar na nossa atitude litigiosa, porque ela pode dizer alguma coisa sobre a minha salvação. Ela pode apontar para a realidade da minha alma. Ela pode ser um indício se realmente eu sou um sujeito transformado ou não. Ela pode ser um indício se há uma nova natureza, se eu sou uma nova criatura ou se eu não sou uma nova criatura. Então ele está chamando a gente, porque essa atitude litigiosa reflete o comportamento de um salvo ou não? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Isso que eu estou fazendo reflete o salvo ou não? Então Paulo estava chamando aquela igreja por uma autorreflexão. Ou seja, igreja, pensa na atitude de vocês, porque o que vocês estão fazendo é característico de um grupo de pessoas que a Bíblia diz que não vai ser salva, cara. Então, explica aqui, igreja, como se ele estivesse falando. Você foi salvo? Houve mesmo salvação na sua vida? Porque a maneira como você age é igual a do não salvo. Então nós temos um problema e precisamos parar e refletir sobre isso, porque se não há salvação, vamos orar a Deus para que haja quebrantamento, e se há salvação, se já houve salvação, você tem que viver essa nova criação na sua vida e ser transformado, viver como transformado em Cristo Jesus. Amém? Você entende o que nós vamos fazer aqui agora? Unidade. Como que eu posso ceiar com o Acre querendo o mal dele? Como que eu vou sentar com o Hélito querendo enfiar a faca nas costas dele e rodar? Como eu vou sentar com o Antônio tramando uma questão por trás dele? É louco isso. Não há fundamento nessa nova natureza que é Cristo Jesus. Que entre nós impere o amor e o bom senso cristão. Paz a todos. Amém?